Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Obediência e resignação, item 8. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação como duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente confundam com negação do sentimento e da vontade. Então, gente, obedecer, em tudo nós temos que obedecer. Todo mundo obedece a alguma coisa. Até os homens mais poderosos do mundo obedecem a alguém, nem que seja o ditame da consciência. Porque fazer tudo o que eles querem fazer não vai resolver muita coisa. Portanto, é necessário tomar atitudes prudentes. Em tudo na nossa vida, nós temos que tomar atitudes prudentes. Então, diante das regras da vida, temos que saber obedecer. E diante das adversidades da vida, nós temos que saber nos resignarmos. E diante dos desafios da vida, nós temos que ter vontade forte, perseverante, para agirmos na construção de um mundo melhor. Trabalhemos, pois, meus irmãos, o entendimento e o sentimento, para nos fazermos cada vez mais úteis, para fazermos cada vez mais pessoas idôneas, para procurarmos construir sempre um futuro melhor para todos nós. Nós temos que começar a agir bem hoje. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta instalada deixa cair. É importante nós procurarmos entender isso, porque nós vamos caminhando para o nosso aperfeiçoamento. Nós vamos caminhando na direção da luz. Todos vamos, independente do que esteja fazendo. Mas a obediência e a resignação batem à nossa porta. Primeiro, temos que obedecer às regras que a vida nos coloca. Segundo, temos que ter resignação para passarmos por determinadas dificuldades, por determinadas injunções. E a terceira, nós temos que saber ter vontade ativa para caminhar, para chegarmos à vitória. E o interessante que ele coloca ali para nós, que essas forças ativas nos ajudam a carregar o fardo das provações. Então, com obediência, com resignação, nós vamos caminhando e transportando o nosso fardo. Mas se nós deixarmos se instalar na revolta, o nosso fardo cai, a gente pode até chegar lá na frente mais leve, mas em compensação, não fizemos o que deveríamos fazer. É por isso que nós temos que procurar colocar em prática o Evangelho, sabermos trabalhar para a edificação do bem e principalmente termos coragem de construir e edificar um mundo melhor para todos nós. Se queremos chegar a um ponto de equilíbrio, um ponto de realizações, temos que saber fazer valer as bênçãos do amor, as bênçãos da paz para as realizações espirituais. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. É por isso que nós temos que treinar, desenvolver certos sentimentos. Obediência às regras colocadas pela sociedade e principalmente pelas leis de Deus. Termos condições de
criarmos todo o mecanismo de autoeducação para sermos disciplinados, para sermos obedientes e para sermos construtores de um mundo melhor. Trabalhemos, pois, por esse aperfeiçoamento. Trabalhemos, pois, por esse melhoramento das nossas ações, das nossas atitudes, porque o amanhã, tanto físico quanto material, depende do nosso hoje. Quando a sociedade romana já estava totalmente perecendo, deteriorada praticamente, dos seus costumes morais, Jesus chega diante daquele império poderoso, colocando uma regra para o coração humano. Regra essa que foi perseguida, que foi combatida, mas que venceu, porque era a força do bem. E as forças do bem vão vencer sempre. E Jesus, então, deixa ali para nós as bênçãos do ensinamento superior. Amar a todos incondicionalmente. E saibamos, pois, criar o sentimento de amor, de paz, onde quer que estivermos. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Parece que escreveu ontem, né? E nós estamos aqui com 150 anos de Espiritismo e nós ainda não compreendemos bem essas poucas frases que estão aqui. Cada época tem a sua característica, tem a sua marca. E nossa época, essa geração de 1800 para cá, foi conquistando, uma conquista após a outra tecnologicamente. Eticamente, moralmente, teve algumas melhoras muito boas. Lógico que teve. Algumas e muitas melhoras. Mas ainda está aquém do necessário. Por isso nós precisamos treinar. Por isso nós precisamos nos aperfeiçoar para sermos seres melhores amanhã. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova que a elevação intelectual de uma época. Então a gente vê, Maxwell, por exemplo, criou várias fórmulas da parte do eletromagnetismo que valem até hoje. Ele foi estudando, foi pesquisando, foi criando aquelas fórmulas que a gente hoje para estudar tem dificuldade de entendê-las. E ele criou. Olha que ser genial. Deixou ali uma base para a ciência. E assim todos os outros grandes nomes da ciência vieram deixando a sua marca no processo da evolução tecnológica da Terra e que, diga de passagem, a tecnologia terrena evoluiu muito. Mas, por outro lado, muita gente tenta se desligar das energias divinas, da fé, da fraternidade, da oração e começam a caminhar para um local perigoso da autoobsessão. Todos nós, então, precisamos começar a valorizar a ideia de construir o bem, a ideia de começarmos a plasmar o bem onde quer que estejamos, porque sempre Ele estará conosco, também onde quer que estejamos. As conquistas intelectuais são ótimas, importante que você adquira, mas tem que entender a importância das conquistas éticas e morais, porque elas se converterão em conquistas espirituais, que te libertarão de um conjunto de situações complexas, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que
cerra no seu entendimento. E aqui ele traz para a gente essa advertência, que nós temos que procurar obedecer essa intuição que eles nos dão, que nos impulsiona para adquirir determinados conhecimentos superiores e procurarmos nos desligar daquelas situações em que nos prende numa teia devido à inferioridade vibracional do ambiente e dos espíritos que ali estão. Por isso, nós temos que procurar trabalhar cada vez mais para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. Porque somente assim nos aproximamos daqueles que trabalham por Jesus e em seu nome. Ai dele, do homem preguiçoso que está se referindo. Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. É importante nós entendermos que a espiritualidade superior tem o controle sobre as nossas vidas. Mas nós temos o livre-arbítrio e eles deixam que a gente siga nosso caminho, esperando que nós busquemos por nossos próprios esforços o aperfeiçoamento. Mas muitas das vezes negligenciamos a caminhada, ficamos parados no meio da estrada e aí tomamos a esporada para seguirmos a jornada, procurando nos aprimorar, porque é das leis divinas que devemos nos ocupar para que o nosso futuro possa ser cada vez melhor, cada vez mais iluminado pelas nossas ações de hoje. E assim, todos nós temos que estar sempre atentos para procurarmos construir um mundo melhor, para procurarmos absorver as forças do bem e colocarmos em prática tudo aquilo que venhamos aprendendo ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada. Procuremos, pois, meus irmãos, nos espiritualizar, nos aprimorar, nos aperfeiçoar, porque o amanhã será sempre de luz para todos aqueles que aprenderem a servir com Jesus. Muita paz e muita luz, que as bênçãos do amor divino estejam sempre nos envolvendo a todos, iluminando nossos caminhos, abençoando nossa jornada, para que possamos, a cada momento dessa caminhada, tornarmos-nos melhores, tornarmos-nos mais compatíveis com a justiça divina, com a misericórdia divina, para que as bênçãos do amor se façam sempre presentes em nossas vidas. Paz e luz para todos nós.